falar sobre as independências na América Latina. Em 1813, ocorre a independência dos Estados Unidos, a primeira emancipação no continente americano. As 13 colônias, antes pertencentes à Inglaterra e agora libertas, influenciaram o processo da independência da América Latina. Agora vamos falar com a repórter Maju Coutinho e com os outros jornalistas. Boa tarde, João Paulo Bitelo. Então, aqui nas terras do Haiti faziam parte da Ilha Espanhola, onde Colombo abordou em 1492. Na segunda metade do século XVIII, a outra parte da ilha foi batizada de São Domingos, onde foi ocupada pelos franceses. A parte oriental da ilha com o domínio espanhóis, e já a parte ocupada pelos franceses, eles montaram grandes fazendas, onde chamavam de plantínios, onde era cultivada por africanos escravizados, e lá produziam fumo, açúcar ou algodão. Por causa dessas exportações de produtos, essa colônia se tornou uma das mais ricas da América Latina e a mais rica das francesas. Contanto que em 1789, São Domingos era responsável por 2/3 do comércio exterior francês, incluindo-se aí o lucrativo de tráfico de africanos pelo Atlântico. Naquela época, os colonos brancos constituíam 7% da população, enquanto os negros, maioria absoluta, constituíam 87% da população. A elite da ilha vivia luxuosamente, enquanto os trabalhadores eram escravizados, vítimas de doença, passavam fome e tinham maus tratos, viviam em miséria. Sendo alto o índice de mortalidade, nessa situação opressivos, os escravizados promoviam fugas e formação de quilombos. Em 1791, os trabalhadores dos canaviais do norte e São Domingos promoveram um levante de grandes proporções e exigiram melhores condições de trabalho e mais tempo para cultivar na própria roça. Liderou Toussaint Louverture o Levante e ganhou força no mesmo período em que os jacobinos assumiram o poder da França e aboliram a escravidão nas colinas francesas em 1794. Com isso, os escravizados de São Domingos passaram as condições de liberto com o apoio dele, de Toussaint. Atendeu o poder na parte ocidental da ilha. E logo em seguida conquistou a parte oriental, pertencente à Espanha, onde também aboliu a escravidão. O caminho estava aberto para a formação do Haiti entre 1794 e 1802. Ele foi governante e tentou reorganizar sua economia. O líder negro sofreu forte oposição dos senhores brancos, parte dos vestígios, e ainda encontra-se pesada o fato de uso e não querer trabalhar nas fazendas de seus antigos senhores. Enquanto isso, na França, ocorreu uma nova revolta, o processo de Tapa-Leão. Bonaparte tomou o poder e anulou a lei abolicionista aprovada pelo Jacobino e enviou um exército de 25 mil homens para retomar a São Domingos. As forças de Bonaparte invadiram a ilha, prenderam o líder negro e invadiram a França, onde foi torturado e lá morreu. As lutas pela independência, no entanto, continuaram, e agora sob o comando do ex-escravo, que foi general Jean-Jacques, que liderou um exército, usando como lema liberdade ou morte. O exército de Jean-Jacques conseguiu vencer os franceses e proclamaram a independência. A independência de São Domingos, em 1804, o novo governo optou pelo nome Haiti, que significa terra montanhosa. A República do Haiti foi a primeira a abolir a escravidão e a segunda a se tornar independente. A França só reconheceu a independência 21 anos depois e, mediante, fundou indenização às lutas vitoriosas dos negros escravizados no Haiti. Espalhados por toda a América, o haitianismo. Isto é o medo de levante os escravos dos sucedidos como os que envolveram a luta pela liberdade naquela ilha na América Central. Oi, pessoal, iremos falar hoje sobre a independência na América Espanhola. Durante quase 3 séculos, a coroa da Espanha dominou uma parte imensa da América. Até o início do século XIX, a administração colonial espanhola organizava esses domínios em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. Os vice-reinados eram Nova Espanha, Peru, Nova Granada e Rio da Prata. As capitanias gerais seriam Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile.
E as situações de vida seriam para os indígenas e negros. Tinham péssimas condições e por isso lutaram por direitos iguais e independências, no caso a independência da América. Aqui na América do Norte. No primeiro país com as primeiras lutas no México, onde antigamente era Nova Espanha. Começando as lutas foram dirigidas por Miguel Hidalgo e José Morelos. Com as lutas pela independência, muitas pessoas morreram, inclusive os líderes sendo fuzilados. Com a morte, o general Agostinho se destacou por ajudar pela luta independência. Venceu e assim, em 1821, declarou pela independência, tornando-se o imperador em 1822, mas foi derrubado em 1823 pelos líderes, pelos políticos. Com a liderança dos crioulos, se tornou República do México e com a liderança acrescentaram suas políticas ao local. Porém, o povo continuou pobre e por isso provocou a morte de quase 1 milhão de pessoas. José San Martín e Simão Bolívar foram os principais nomes em batalhas pela independência de países da América do Sul. Tropas lideradas por San Martín lutaram nas regiões do Vice-Reinado do Rio Prata, Vice-Reinado do Peru. Já as tropas comandadas por Bolívar lutaram na região da Nova Granada, na Capitania-Geral da Venezuela e também no Vice-Reinado do Peru. Mas nem tudo foi parecido nessa busca por liberdade. Foi na Europa que San Martín começou. Lá estudou e iniciou sua carreira militar, participando de batalhas para defender os interesses espanhóis, inclusive lutando contra a invasão de Napoleão. Quando voltou para a América, San Martín assumiu o cargo de governador de província. O exército dele avançou para a Capitania-Geral do Chile e em seguida para o Vice-Reinado do Peru. Já o Simão Bolívar nasceu na Capitania-Geral da Venezuela. Obrigada, Lourenço de Castro. Acabamos a programação de hoje. Fique agora com a sessão da tarde As Branquelas. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Antecipe seu 13º mesmo negativado. Dinheiro na hora. Contrate já. Crefisa, sempre ao seu lado. Cadê o Manny? Diz pra ele que o sorveteiro chegou. ¡Oh, Manolo! Sí, papi. ¡Venga acá! Aquí, negrito. ¡Venga acá! ¡Ah!